Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sabe quando você está cansada de lutar sozinha? E você nunca vê mudança na vida do outro. E sabe que se continuar ali, naquele mesmo lugar, levando a mesma vida, o seu destino é apenas um morrer na periferia da vida plena. E eu não queria acabar os meus dias tendo que olhar para trás e me lamentar por não ter feito nada, absolutamente nada. Meu marido nunca foi um companheiro, pelo contrário. Na rua ele era gente fina, mas em casa era o diabo de chifres. As pessoas tinham uma visão de que o Gessé era um excelente marido, o chefe da família exemplar. Mas o que eles não sabiam era que Gessé era um miserável e escondia dinheiro da própria família. E quando o leite das crianças acabava, ele mandava eu fazer um mingau de água, porque não ia ficar gastando todo o dinheiro com leite e que precisava guardar o dinheiro para uma emergência. Emergência? Tem emergência maior do que você ver o seu filho com fome e não fazer nada? Gessé preferia gastar o dinheiro dele no bar, nas sinucas, nas bebidas, nas apostas. Menos investir em alguma alimentação diferente das crianças. Vendo a situação difícil dentro da minha casa, eu resolvi, contra a vontade do Gessé, arrumar um emprego. Eu não podia mais ver os meus filhos passarem necessidades, ou menos não terem um sapato para irem à escola. Diante de tudo, eu ainda sofri ataques verbais do meu marido, porque quando ele bebia e chegava em casa, ele me humilhava, me xingava, dizia que eu queria vê-lo na miséria, na pobreza, e que eu não sabia economizar. Era uma agonia, sem contar que se eu estivesse dormindo, ele me acordava, para que eu fosse fazer uma nova mistura, porque aquela que estava pronta já não servia, era velha. Procurei a minha mãe e pedi para que ela me abrigasse, me acolhesse, porque eu não estava mais aguentando viver com o Gessé. Eu me abri com ela e no final de tudo o que eu ouvi foi: Gessé é seu marido, o homem que você escolheu para passar o resto da sua vida. Portanto, não saia da sua casa e pare de falar mal dele. O que você está fazendo é muito feio. E outra, quem comeu a carne, que roa o osso. Eu saí da casa dela pior do que eu entrei. Enfim. Essa era a mentalidade da minha mãe, mas eu não fiquei com raiva. Até porque naquela época era muito comum as mães se comportarem daquele jeito.
Consegui um emprego numa fábrica de plástico perto da minha casa. Então, eu deixava as crianças logo cedo na creche e no fim da tarde eu as pegava. E quando chegava em casa, fazia tudo correndo, só para não dar motivos ao meu marido. Depois que eu comecei a trabalhar, as coisas dentro de casa foram mudando, sabe? Os meus filhos já se alimentavam melhor e eu até conseguia dar um presentinho para eles, o que deixava o Gessé muito irritado. E no 4º mês do meu ordenado, o meu marido exigiu que eu entregasse todo o valor na mão dele, porque o chefe da casa era ele e eu não sabia administrar o dinheiro. E assim sucedeu. Eu trabalhava igual a uma camela velha para entregar todo o salário na mão do Gessé. E ele torrar nos bares da vida. Cansada dele e dos desaforos, eu resolvi me separar. Não dava para dividir o mesmo teto com alguém que só nos fazia regredir e nunca pensava na família. O incrível foi que, quando eu sofria na mão do Gessé, ninguém me defendia. Mas quando eu criei coragem de seguir a minha vida apenas com os meus filhos, os doutores da vida alheia se levantaram. Mas eu ouvi cada desaforo dos familiares dele, da minha mãe. E como eu já estava decidida a ser feliz, virei as costas para todos e continuei. Eu não podia parar por conta do que eles iam pensar. Até porque nunca ninguém pensou em mim. Pelo contrário, eles fingiam não ver a situação. Larguei o Gessé e não me arrependi. Na verdade, foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Na fábrica de plástico, eu era tão boa funcionária que o meu chefe me deu uma promoção e eu me tornei encarregada da seção. Então, o meu salário aumentou e eu pude ir conquistando os meus sonhos. Trabalhei, formei os meus filhos e consegui comprar um terreno, no qual mais para frente eu construí uma bela casa. Nem tudo no meu caminho foram flores, sabe? E eu precisei ser bem mais forte do que eu tinha sido antes. Infelizmente, os dias nublados surgiram e eu travei uma grande batalha com a leucemia. Meu filho Ednei, o meu caçula, o meu menino na flor da idade, no seu primeiro emprego, com a sua primeira namorada, foi diagnosticado com leucemia aguda grave, o que deixou todos completamente desorientados. Vivíamos correndo contra o tempo, mas a doença chegou silenciosamente, de uma forma inesperada, e levou o meu filho em poucos meses embora. A minha vida se resumiu em choro, porque eu não aguentava ver o meu menino morrendo cada dia um pouco. Antes do meu Ednei me deixar, ele me dizia todos os dias que me amava muito e que eu era a melhor mãe do mundo. Foi desesperador ver o meu filho partir. Eu sentia como se tivesse me jogado num poço fundo, sabe? A dor que eu sentia era a pior dor que uma mãe podia sentir.
Era como se a metade de mim tivesse sido arrancada e jogada em algum lugar bem longe desse planeta. Eu tinha planejado tantas coisas boas para o meu filho, menos que ele fosse partir antes de mim. Eu me tranquei no meu quarto, porque para mim a vida tinha acabado no dia que eu enterrei o meu filho. Mas Deus falou comigo. Ele falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus me dizer: levanta, que a sua vida não acaba aqui. Eu precisei me adaptar, me reinventar, e mesmo morta por dentro, eu voltei ao meu trabalho. Além do mais, eu tinha outros 2 filhos que estavam tão arrasados quanto eu. E por eles, eu achei a força onde não tinha. E numa certa noite, eu sonhei com o meu Ednei. Ele estava tão bonito, tão iluminado, tão feliz. E me dizia que eu precisava ficar bem, porque se eu ficasse bem, ele também ficaria. E que quando eu chorava, ele sentia. E que já era tempo de sorrir. Eu acordei com a frase: tempo de sorrir. 3 meses depois da morte do meu filho, a moça que ele namorava me procurou e disse que precisava muito conversar comigo e que tinha uma coisa muito importante para me contar e que eu iria ficar muito feliz. Carolina me deu a melhor notícia do mundo. Ela me disse que estava grávida e que eu iria ser avó. Grávida? Como assim? Eu vou ser avó? Fiquei tão confusa e feliz ao mesmo tempo. Meu Deus, que notícia maravilhosa! Carol disse que o Ednei já sabia que ia ser pai antes de falecer e que pediu para ela me contar só depois, na hora certa, no tempo certo. Eu não tive dúvidas que ela me falava a verdade e acompanhei toda a gestação. E no dia 5 de maio, o meu neto veio ao mundo. Um menino forte, grande e bonito. Samuel nasceu para me trazer alegria, força, ânimo e vontade de viver novamente. Sabe, o tempo pode passar e eu te garanto que eu nunca vou me esquecer do meu filho. Mas eu aprendi que é possível seguir em frente.